Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Adoramos a Deus, pois Ele, Deus, o nosso Pai, nos envolve com o seu amor e com a sua misericórdia sem fim. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Marcos, no primeiro capítulo, verso 32. O texto vai dizer assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Nós estamos num período muito especial de buscarmos entender da parte de Deus quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós estamos nesse período de 40 dias de leitura ininterruptas, de meditações, de orações, de reflexões, buscando entender a partir de Deus qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós falamos em propósito, eu entendo que nós não podemos deixar de olhar para a vida de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Por isso o tema da nossa reflexão de hoje é Jesus, uma vida com propósito. Se alguém que viveu uma vida cheia de significado, cheia de realizações, cheia, meu irmão, de colorido, cheia de brilho, esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você então, a partir de quem foi Jesus e a partir de quem nós somos, ou quem você entende que Jesus quer que você seja. Jesus teve propósito, Jesus viveu uma vida de propósitos, como nós vamos ver no texto hoje. Mas é para você, meu irmão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, quais são os seus propósitos? Nós, enquanto famílias cristãs, quais são os nossos propósitos? Nós, enquanto comunidade de fé, Igreja do Senhor Jesus Cristo, quais são os nossos propósitos? Se você parar alguém ali fora para bater um papo daqui a pouco, ali no meio da rua, e tiver que definir para essa pessoa com poucas palavras, o que você diria? Sem gaguejar, sem resenhar, sem delongar. Qual o seu propósito de vida como crente, como servo do Senhor? E falar dos que nós pensamos não é muito fácil. Talvez ajude se a gente definir o que é propósito. O Valdir me prestou um livro esses dias interessante, e o autor, o Richard Leider, ele vai dar uma definição do propósito. Talvez fique mais fácil a gente elaborar o que é propósito, quais são os nossos propósitos, se nós tivermos um norte, um rumo. Eu acho interessante quando esse autor vai dizer assim: propósito é aquela dimensão mais profunda em nosso íntimo, nosso núcleo central ou essência, em que temos um sentido intenso de quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. E olha o que ele diz na última frase: propósito é a condição que escolhemos para ordenar nossas vidas. Propósito é a fonte de energia, de direção das nossas vidas. Então volta a pergunta: como crente, o que direciona a sua vida? O que arde no seu coração? O que faz você se mover, se comprometer, se doar como um discípulo, uma discípula? O que vai mover o teu coração? Pensa, porque isso vai ser o seu propósito. Aquilo que te move, que faz você se mexer, se doar, se apresentar diante do Senhor. Exatamente isso vai ser o seu propósito. Eu acho muito lindo, por exemplo, quando Paulo, meu irmão, utiliza a metáfora do atleta para falar do propósito na vida cristã. E ele faz isso com muita propriedade, pelo menos em 2 vezes, quando ele escreve aos irmãos de Corinto e quando ele escreve aos irmãos de Filipos. Nas 2 cartas, Coríntios e Filipenses, Paulo vai usar
usar a figura do atleta para dizer que o cristão, semelhantemente ao atleta, tem um propósito de ser em Cristo Jesus. O cristão, à semelhança do atleta, corre em direção a um propósito, para cumprir um propósito, alcançar uma meta, alcançar um alvo. O cristão se prepara, o cristão se esmera, se esforça para cumprir aquilo para o qual Jesus o chamou. Ou seja, a mentalidade apostólica de Paulo é inadmissível a um cristão que não sabe a que veio. O cristão tem um norte, tem um rumo. O cristão não caminha ao léu da sorte. O cristão não faz vida cristã. O cristão não milita no reino de Deus de forma atabalhoada, atrapalhada, desproposital. Nós temos propósitos. E é muito importante nós pensarmos isso, acredito, porque nós vivemos numa geração, eu entendo, de gente que não define propósitos. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, de gente que não sabe para onde vai, de onde veio, para onde vai, não sabe, não tem convicções, não tem definições, não tem balizas. Nós vemos uma geração de pastores sem propósitos, igrejas sem propósitos, crentes sem propósitos. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos ensina que nós precisamos caminhar sabendo para o que Deus nos chamou, com propósitos. E é interessante, extraordinário, é desafiador olhar para a vida de Jesus e ver que Jesus tinha propósitos, ver como o propósito faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja, de um povo, de uma nação. E aí eu convido você a olhar para esse texto e nós observarmos algumas coisas muito, muito importantes no que diz respeito a definir propósitos. Vamos ao contexto do texto. O que estava acontecendo? O contexto dos versículos que nós lemos não começam no verso 32, que é onde nós começamos a leitura. Começa um pouco antes, exatamente no versículo 21. Por favor, olhem na sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. O que estava acontecendo? Versículos 16 a 20, Jesus escolhe os seus discípulos, o colégio apostólico está eleito, está já definido, e agora então Jesus começa a sua atividade, e logo então ele se dirige para o povoado de Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum, a partir do verso 21, Jesus entra numa sinagoga, como era de costume de Jesus, como foi de costume de Paulo, como foi de costume da igreja primitiva. O cristianismo foi desenvolvendo no começo, pelo menos no começo, paralelo ainda às tradições judaicas. E na sinagoga então Jesus começa a falar, segundo o texto, com propriedade, com autoridade. E ele chama a atenção pelo jeito de ensinar, com a autoridade com a qual ensinava. E diz o texto aqui, meu irmão, que não demora muito então para o endemoniado se manifestar. E então o espírito maligno grita e diz: Jesus, que tu queres aqui? Vieste nos atormentar, porque sabemos quem tu és o Santo de Deus. E diz o texto aqui, no verso 21 ao 28, Jesus repreende aquele espírito, ele diz: cala-te, eu te mando, sai deste homem. E o espírito então agita aquele homem, grita, faz um barulhão, faz um estardalhaço e deixa aquele homem. E olha o que diz o verso 28. Então correu rapidamente a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Ou seja, algo extraordinário estava acontecendo. Jesus de Nazaré não só ensinava com autoridade, mas como ele tinha autoridade sobre os poderes do mal. Ele ordena aquele espírito, o espírito sai, o povo se admira, e a notícia então se espalha, meu irmão. E vamos lembrar, naquela época não tinha internet, não tinha mídia, não tinha nada, era tete a tete, era boca a boca. As pessoas, meu irmão, ficaram espantadas, e a notícia então vai se espalhando, vai correndo. Olha, Jesus, além de pregar, ele tem algo diferente, porque os poderes que se opõem a Deus se submetem à autoridade dele. Mas o texto continua. Neste meio tempo, verso 29, Jesus sai dessa sinagoga e vai para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro está aí no verso 29 ao 31, está doente, está febril. Dessa vez, meu irmão, Jesus novamente manifesta seu poder, a sua autoridade, a sua glória, o seu domínio sobre a criação, e ele não fala nada. Ele simplesmente diz aí, o verso 31, toma aquela mulher pelas mãos, coloca
coloca aquela mulher em pé e diz o texto que imediatamente a febre cessa e ela passa então a servir naquela casa. E aí, meu irmão, não tem mais volta. A fama de Jesus está feita. Algo extraordinário está acontecendo nas bandas de Cafarnaum. Jesus de Nazaré, aquele filho de José e Maria, carpinteiro, conhecido naquela região, estava fazendo algo extraordinário, estava expulsando demônios e curando doentes. Algo extraordinário Deus estava fazendo naquele lugar, ainda que não se entendesse, mas isso aguça a imaginação das pessoas. Só tem um problema. O texto diz aí no verso 21, olhem na sua Bíblia: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado. Tinha uma lei que dizia o seguinte: ninguém podia carregar nada num dia de sábado. Se o seu amigo te chamasse para encher uma laje e fosse dia de sábado, glória a Deus, você estava livre de encher a laje com ele. Se o seu amigo te chamasse para carregar um piano de um lugar para o outro e fosse dia de sábado, dependendo da distância, a lei dizia: a religião proibia, é pecado, não vá, você estava livre. Quanto mais carregaram um doente, quanto mais tocaram um doente, quanto mais se aproximaram do endemoniado, carregaram o endemoniado, estava impuríssimo, era pecado, era o pior dos pecados. E então, meu irmão, algo acontece. Uma coisa interessante, quando a religião te afastar de Jesus, desconfia dessa religião, porque a religião dizia que era sábado e você não deveria ir até Jesus, mas Jesus disse que não, Ele é o Senhor do sábado. O Evangelho não afasta ninguém de Jesus. A religião, por religião, afasta de Jesus. E quando a religião começar a te afastar do Evangelho, corre da religião. Mas essas leis que eles seguiam eram umas leis meio estranhas. E a lei terminava no pôr do sol. Durante o dia eu não posso carregar ninguém, mas quando o sol se põe, a lei acaba, e aí a gente carrega quem a gente quer. E aí entra no texto que nós lemos. Olha o verso 32. A fama de Jesus correu, as pessoas estavam alvoroçadas, diz o verso 28, por toda a circunvizinhança, ou seja, a notícia correu rápido. Só que o povo não podia ir porque era pecado, era contra a religião, era contra os preceitos. Mas quando o sol se põe, meu amigo, perna para quem te quer, porque as multidões afluem para a casa de Pedro. O verso 32 diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, todos os endemoniados, de toda a cidade, gente reunida à porta. Ou seja, o sol se pôs, o povo se apiou na porta da casa de Pedro, talvez para ouvir Jesus, para ser tocado por Jesus, para ser curado por Jesus. E é o que tudo indica, meu irmão, do entardecer. E o texto no verso 35 vai dizer assim: tendo se levantada alta madrugada. Essa expressão alta madrugada faz referência à última vigília da noite, o período de 3 horas às 6 horas da manhã. Ou seja, o texto nos traz a ideia que aquela multidão foi ao entardecer e passou a noite ali. As pessoas não foram embora. Era a chance de mudar de vida, era a chance de ver as coisas acontecerem. Ao que tudo indica, aquele povo pernoitou ali. Só que dado o momento da madrugada, Jesus deixa aquele povo e vai orar. E aí Pedro, como sempre, e Pedro, é claro, pela lente do evangelista, Pedro na maior parte das vezes representa sempre o colégio apostólico, mas é sempre o nome dele que está aqui em destaque. Pedro vai atrás de Jesus. Pedro vai atrás de Jesus. Pedro incorre no mesmo erro que eu incorro, que você pode incorrer. Para Pedro, é óbvio, a ação é mais importante que a oração. Então não perde tempo orando. Vamos lá que o povo está te procurando. E a ideia me parece que é mais ou menos essa. Sabe quando chega a visita na sua casa e você está no meio do caminho e a Larissa liga e fala assim: onde você está, pelo amor de Deus? Faz meia hora que o fulano está aqui em casa te esperando. Não demora, está aqui, quer te ver, veio de longe, está perguntando por você. Com certeza já passou por isso. Sabe quando chega a visita e alguém liga, você está longe e alguém fala: vem logo, né? Fulano está aqui te esperando. Eu tenho a impressão que é o mesmo sentimento, porque Pedro vai dizer: olha, onde você está? O que você está fazendo? Aquele povo está lá, todo mundo veio para te ver, estão te esperando. Vai curar aquele povo. Vamos lá, deixa esse negócio de orar para lá e vamos comigo. Aquele povo está ansioso. Vamos ter com aquele povo. E aí, meu querido, a resposta de Jesus no verso 38 e 39
nos ensina muitas coisas. E aqui nós vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, saiba qual é o seu propósito. Saiba qual é o seu propósito. Meu irmão, a resposta de Jesus, ela é no mínimo inusitada, mas ela também reveladora. Olha o verso 38, por favor. Pedro angustiado, o povo apinhado na porta da casa de Pedro, gente querendo ver, gente querendo tocar, gente querendo ver demônios ser expulsos, gente querendo ver milagre acontecer, gente querendo ver anjo de Deus, gente querendo ver o extraordinário de Deus. Pedro apavorado, Pedro espaforido, Pedro, vamos lá, o povo está lá. E olha o que Jesus diz no verso 38, extraordinário. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Opa, peraí, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Veja, meu irmão, Jesus aqui não se rende ao interesse dos cafarnaítas. Jesus não quer a aprovação dos cafarnaítas. Jesus tem um propósito. O meu propósito é anunciar o evangelho do reino. O meu propósito não é fazer milagre para encantar esse povo. O meu propósito é anunciar o reino de Deus, ainda que isso me conduza até a cruz. Não vou, Pedro, é como se Jesus dissesse: não vou, não é essa a minha missão, não me importa o que eles pensam de mim, não me importa a aprovação desse povo, não me importa a sua aprovação, Pedro, me importa cumprir o propósito para o qual eu vim. E o propósito para o qual eu vim é anunciar o evangelho do reino a todos. Vamos adiante, Pedro, vamos seguir no propósito, vamos firme, Pedro, na nossa direção, no que Deus colocou no meu coração. O grande interesse de Jesus, provocado pelos milagres, não é correspondido pelo próprio Jesus. Para Jesus, meu irmão, há propósitos. O meu propósito é pregar. O meu propósito é anunciar. Jesus não é motivado pela aprovação dos cafarnaítas ou dos próprios discípulos. O senso de propósito de Jesus é extraordinário. Eu sei a que vim, eu sei porque o Pai me enviou, eu sei aonde devo ir, eu sei o que devo falar. É interessante esse senso de propósito, quando em outro momento a própria mãe de Jesus adianta-se e diz: Jesus, acabou o vinho, vai lá e faz o milagre depressa. E Jesus fala o que para ela? Calma, 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 não chegou a minha hora. É interessante, meu irmão, o senso extraordinário de propósito. Jesus não se desvia do seu propósito. Quando as multidões tentam aclamar o rei, em certo momento Jesus multiplicou pães e peixes, e a multidão, pelas facilidades, tentaram, meu irmão, transformar Jesus num rei que no mínimo se levantasse contra Herodes, contra o Império Romano. Jesus não se desvia do seu propósito. Jesus não se desvia do seu propósito, meu irmão. Quando no monte da transfiguração ele se transfigura diante dos seus discípulos mais íntimos, e eles dizem: Senhor, tu és de fato o Filho de Deus, vamos ficar nesse monte. Jesus fala: não, eu tenho que ir para Jerusalém, a cruz é a parada final dessa caminhada, vamos adiante. Jesus não se desvia do seu propósito, irmãos. Quando ele é confrontado pelos escribas, pelos fariseus, pelo sinédrio, Jesus sabia para onde via e para onde ia. Jesus não se desvia do seu propósito. Quando Pedro, seu amigo, fala: Senhor, não vá para a cruz, não morra. Nós precisamos aprender com Jesus, meu irmão. A igreja moderna está perdida, caminha de forma atrapalhada, atrapalhoada, parece não saber direito qual é o seu propósito, qual é o seu papel, qual é a sua missão. Quando perdemos o senso de propósito, nós desperdiçamos tempo com aquilo que não é a nossa missão. Quando nós perdemos o senso de propósito, segundo o próprio Jesus, nós gastamos recursos com aquilo que não vai à missão. A urgência dessa missão, nós fazemos esforços desnecessários, ineficazes. E aí nós precisamos lembrar que a semelhança de Jesus, nós também temos um propósito de ser igreja. Você foi chamado por Deus em Cristo Jesus com o propósito de ser igreja. Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 15, Jesus diz para mim e para você: vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal? No tempo de Jesus, pelo menos,
combater a podridão. Ou seja, meu irmão, o nosso propósito é nos opormos àquilo que é contrário ao reino de Deus. Jesus vai dizer nesse mesmo trecho: nós somos a luz do mundo. Ou seja, o nosso propósito é testemunhar Cristo nas nossas vidas. E Jesus vai dizer: se o sal perde o sabor, não serve para nada. Se a luz é acesa e escondida embaixo de uma vasilha, colocada embaixo da cama, não serve para nada. Então a pergunta é: para quê? Qual é o propósito da vida de um crente que não é sal? Qual é o propósito da vida de um crente que não é luz, que não há influência, que não testemunha Cristo, que não derrama Cristo sobre outros? Em João 15:8, Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos ramos ligados nele. E o propósito de sermos ligados em Cristo é darmos frutos. Jesus vai dizer: olha, eu sou o ramo, eu sou a videira, vós sois os ramos. E vós ligados em mim vão dar muitos frutos. E Jesus vai dizer assim: pelos frutos o Pai é glorificado. E vocês dão testemunhos que são meus discípulos. E eu me pergunto, irmão, qual é o propósito de um cristão que está ligado em Cristo, mas não tem frutos? Atos 1:8 diz que nós somos discípulos selados e capacitados com o Espírito Santo para pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nossa razão de ser igreja, o nosso propósito de ser igreja é nos movermos no mundo na direção do prostrado, do caído, para ser bálsamo de Deus, poder de Deus, mão de Deus, voz de Deus, abraço de Deus. E aí a gente tem que pensar: qual é o propósito de uma igreja que não sai do lugar? Qual é o propósito de um povo que não sai do lugar? 1 Pedro 2:9 vai dizer o seguinte: que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso é extraordinário. Mas vai dizer também para que a gente proclame as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E eu me pergunto: qual é o seu propósito de ser, Franklin, se você não anuncia as glórias daquele que te tirou das trevas e colocou na luz? Qual é o seu propósito? Saiba qual é o seu propósito. Será que estamos cumprindo os propósitos para os quais Jesus nos chamou, irmão? Pense no seu coração, na sua vida. Vamos pensar individual, vamos pensar como família, vamos pensar como comunidade. Será que nós estamos da melhor forma possível empenhando os nossos recursos, nosso tempo, nosso coração, a nossa vida, nosso intelecto, a nossa alma, o nosso coração, para cumprir os propósitos para o qual Deus nos chamou, de sermos sal, luz, embaixadores, testemunhas, servos? Essa palavra cristão, ultimamente tenho pensado isso com muita seriedade, porque cristão traz a ideia de alguém que é um mini Cristo, tipo de Cristo, semelhante a Cristo. E se nós não formos semelhantes a Cristo, qual é o propósito de sermos chamados de cristão? Mas o texto segue: reconheça as suas motivações. Algo muito interessante nesse texto, por favor, olha na sua Bíblia de novo, verso 34. Ele curou muitos doentes, até aí tudo bem, de toda sorte de enfermidades. Glória a Deus, nenhuma enfermidade tem mais poder do que o toque curador de Jesus, seja enfermidade da alma, da mente, do coração, do espírito. Também expeliu muitos demônios, ainda no verso 34, glória a Deus, porque maior é que ele está em nós do que o que está no mundo. Não há um dualismo na qual o diabo dá um passo, Deus recua um passo. Deus dá um passo para frente, o diabo recua um passo. Esse dualismo, no qual Deus e o diabo são forças que rivalizam, não vem na Bíblia. Porque a Bíblia diz que só tem um que domina sobre todas as coisas, e o nome dele é Deus. E ele exerce o seu domínio através da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O diabo é derrotado e a sua vitória é decretada. Até aí tudo bem. Mas olha o que diz no final do verso 34: não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Peraí, como assim? Eu fui curado, eu fui liberto. Um mal que me atormentava, me roubava a dignidade, porque o endemoniado é aquele que perde a dignidade, que perde a identidade. Jesus devolve a minha identidade, a minha dignidade. Eu não posso falar quem fez isso por mim. E é interessante que isso se repete no Evangelho de Marcos. Por exemplo, olha aí do lado, na página do lado, verso 43, quando Jesus cura um leproso. Verso 43: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém.
E interessante que essa ordem de Jesus, para que os milagres não fossem propagados, elas vão se repetindo no Evangelho de Marcos. Para mim, a ordem mais gritante de silêncio está no capítulo 7, quando Jesus cura um surdo e mudo. Em algumas traduções fala assim, um surdo e gago, um surdo, um homem que era pesado de língua. O homem não falava e não ouvia. E ele é apresentado a Jesus, Jesus o tira da multidão, toca na sua própria língua e toca na língua do homem. O texto diz assim, lá no verso 36, 37, que aquele homem então passa a falar desembaraçadamente. Você pensou? Uma pessoa não ouviu, obviamente não aprendeu a falar, não aprendeu a identificar os sons. Um cara que passou a vida no ostracismo, tentando se comunicar e não consegue se comunicar. E aí quando Jesus cura o cara, solta a língua do cara, o cara começa a ouvir. Jesus olha para ele e fala assim: agora, filhinho, não fala nada para ninguém. Opa, pera aí, como não fala nada para ninguém? É interessante, meu irmão, há algo que transpassa todo o Evangelho de Marcos, chamado pelos estudiosos de segredo messiânico. O que significa isso? É muito simples. Jesus não queria que as pessoas caminhassem ao lado dele pelas facilidades. Jesus não queria gente do lado dele por facilidade, gente que seguisse com ele, por ver na pessoa de Jesus uma vida mais fácil, a possibilidade, meu irmão, a viabilização de uma vida sossegada. Não é esse o viés. Para Jesus, o caminho para seguir é a cruz. Jesus quer que aquele que siga a partir da cruz. O milagre não é o ponto zero é a cruz, porque aquele que me segue tem que passar pela cruz. Por isso Jesus expulsa os demônios e fala: não falem nada, até eu subir a cruz. Cura e diz: não falem até eu subir a cruz, porque, meu irmão, ninguém segue a Jesus se não passar pela cruz. E aí nós vamos reconhecer quais são as nossas motivações. Muitos seguem a Jesus por interesse, muitos seguem a Jesus por medo, muitos seguem a Jesus, não sei, talvez querendo, como os cafarnaítas, ver milagres, coisas extraordinárias. Mas a verdade é que nós não vamos ter propósitos com Jesus se nós não seguirmos a partir da cruz. A cruz é a nossa motivação. Já existam milagres ou não, eu sigo porque eu passo pela cruz, eu sou tocado pela cruz, eu entendo a cruz, eu recebo graça pela cruz, eu recebo perdão pela cruz. Ainda que a minha vida seja cheia de dificuldades ou não me importa, eu sigo, porque na cruz o sangue de Jesus me remiu dos meus pecados. O Rick Warren, acho que no capítulo 3 do livro, foi um capítulo que me chamou muita atenção. Ele vai dizer o seguinte: o que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pela culpa, outros pela raiva, outros pelas frustrações, outros pelas ambições, outros pelo materialismo. E nós? O que nos motiva a seguir a Jesus Cristo? Quais são os nossos propósitos ao seguirmos Jesus Cristo? O amor de Cristo é a nossa motivação. A cruz de Cristo é a nossa motivação. A graça de Cristo, irmãos, encravada na cruz, é a motivação para nós nos levantarmos e dizer: o meu propósito agora é seguir Jesus, aonde quer que Ele me mande seguir. Ir com Jesus, aonde quer que Ele me mande ir. Reconheça as suas motivações. Por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você carrega uma Bíblia? Por que você faz parte de um corpo? O que você está fazendo aqui? Quais são as suas motivações? Quais são as minhas, as suas, as nossas? E o texto conclui: busque propósitos que venham da parte de Deus. Eu acho extraordinário, Marcos vai relatar algumas vezes essa atitude de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, verso 35, olha na sua Bíblia. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em alguns momentos os evangelistas vão dizer isso: tendo se levantado, saiu, buscava um lugar e orava. Tendo saído, buscava um lugar e orava. Tendo se retirado para orar, passou a noite orando. Para Jesus, meu irmão, não é possível
definir o propósito sem alinhar o coração com o coração do Pai. Para Jesus, buscar do Pai é mais importante do que a ação. Por isso Jesus vai se retirar e vai orar. Por isso Jesus vai buscar os propósitos que venham do coração de Deus, a orientação que venha de Deus, a força que vem de Deus para cumprir o propósito para o qual Ele veio aqui nesse mundo. Eu acho muito importante quando a Bíblia nos diz, desde a antiguidade, que um dos nossos grandes erros é desalinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus, e dizer que os nossos propósitos, ainda que não venham de Deus, são bons, justos e verdadeiros. Eu acho interessante quando Isaías 55, 8 e 9, Deus dizendo ao seu povo, Ele vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nenhum propósito de vida pode ser bom, irmãos, se ele não vem do coração de Deus. Nenhum propósito de vida para nós pode ser justo, pode ser louvável, se ele não nasce em Deus. Nenhuma vida pode caminhar com um propósito saudável, se não vier de Deus. Se Deus não for o centro, se Deus não der o norte, se Deus não apontar a direção. Temos buscado os nossos propósitos da parte de Deus? Me ocorreu agora o bom conselho da sabedoria bíblica. Há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que ao final são caminhos de morte. Propósitos bons são aqueles que vêm do coração de Deus. Aonde estão esses propósitos? Revelados aqui, na palavra de Deus. Por isso, você quer conhecer o que Deus tem para a sua vida? Começa a ler a Bíblia, redescubra a Bíblia, né? Abra a Bíblia, saboreie a Bíblia, ore, se alimente, faça jejum de outras coisas, mas faça um banquete da Bíblia. Os propósitos deles estão aqui, estão revelados, estão esmiuçados. Os propósitos de Deus para nós gritam através da encarnação de Jesus. Jesus é o propósito de Deus revelado para nós. Jesus vem dizer: olha, eu sou Deus, e os propósitos que eu tenho para vocês é que vocês vivam mais ou menos, ou tentem viver como eu vivo. Que Deus os abençoe, meu irmão. Que esses 40 dias, é claro, é simbólico, porque 40 dias é muito pouco. A nossa vida não se delimita a 40 dias, mas dê um passo na direção de descobrir os seus propósitos para com Deus. E quero terminar te motivando. Se você está lendo o livro, persista, continue. Não está lendo? Tem na internet, baixa o PDF. O livro é infalível? Não é infalível, é apenas um livro, mas ele pode te ajudar a definir objetivos, metas, a chegar mais perto de Deus, para ouvir de Deus propósitos bons, justos e verdadeiros. Que esses 40 dias não sejam 40 dias, mas sejam uma vida de propósito. Não seja o título de um livro, seja o título da nossa história de vida. Que a sua história tenha propósito, que a nossa história tenha propósito. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.